Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, que dormiu na liderança, a gente sabe, né? O São Paulo tem muito menos jogos, tem equipes com menos jogos que ainda vão jogar hoje, mas o fato é o seguinte, o Flamengo pela primeira vez dormiu na liderança, ele já começa a jogar a responsabilidade pro lado de lá, né? Isso é muito importante. Em momento algum no campeonato o Flamengo conseguia isso. Os times tropeçavam e o Flamengo não fazia parte dele. O Flamengo fez a parte dele e agora aguarda uma oportunidade para aí sim assumir em definitivo e ficar na liderança isolada em algum momento da competição. É óbvio que a gente pode ser ultrapassado hoje, mas a gente tem aqui algumas coisas para estar falando com vocês. Eu só quero lembrar você que está chegando pela primeira vez aqui, se inscrever no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. É muito importante a sua inscrição, assim como participar também no nosso sorteio. Esses produtos todos do Flamengo que vocês estão vendo aqui, R$ 1.400 em produtos do Mengão, 3 mantos, tem manto preparado para jogo, Gerson, Natan, mochila do Flamengo, boneco mini crack do Gabigol, tudo isso aí para vocês no dia 30, tá chegando, né? 8 dias aí, menos de 8 dias pra gente fazer esse sorteio pra vocês no nosso Instagram, @Paparazzo Rubro-Negro. Então tá lá na bio, tá também no destaque, vai estar aqui no comentário fixado, junto com o clube de membros e junto com o nosso aplicativo, né, do Paparazzo Rubro-Negro para iOS e Android. Entre agora mesmo, baixe e você vai estar sempre antenado em tudo sobre o Mengão. E tá na versão beta, estamos ainda mudando as coisas dentro do aplicativo, mas você já pode baixar. Vamos falar aqui então o que o Flamengo precisa para se manter na liderança, tá? Olha só, a gente tem o Flamengo jogando, né? Ontem, sábado, ganhou, abriu, foi para 39, e aí tem os times que ainda vão jogar. Por exemplo, tem que secar o Atlético Mineiro, o Internacional, tô vendo a tabela aqui, e o São Paulo. Eles têm confrontos aí na data de hoje, né? O Atlético Mineiro vai a Fortaleza enfrentar o Ceará, jogo duro, o Atlético tá com desfalques aí pelo Covid, né? O Inter enfrenta o Fluminense no Beira-Rio, o Inter não vem muito bem, o Fluminense vem numa crescente, de repente um empatezinho aí era interessante, segura o Fluminense e o Inter não chega no Flamengo. Lembrando que o Fluminense estava vindo numa crescente, mas aí acabou perdendo o jogo recente aí, mas ele tá ali em cima também na tabela, né? E pra gente fechar, o São Paulo contra o Vasco, lembrando que em 1992, no nosso Penta, né? Aquele que a gente jogou contra o Santos e o Vasco jogava com o São Paulo. O Vasco deu de 3-0 no São Paulo, ninguém esperava, o Flamengo foi para a final e foi campeão contra o Botafogo. Então, já teve situação exatamente Vasco e São Paulo, que o Vasco ganhou do São Paulo. Então, não custa acreditar, hoje tem São Paulo e Vasco, né? E aí a gente sabe que um empatezinho também já seria interessante. O ideal era que o Vasco vencesse. E aí o Flamengo termina essa rodada na liderança provisória ainda, porque as outras equipes têm menos jogos que ele. Mas é o que eu falo, joga a responsabilidade para lá, eles é que tem que conquistar os pontos, né? Então o Flamengo, nesse momento, momento de secação, né? O Flamengo fez a parte dele. O Diego Alves, né, viralizou nas redes, os torcedores ficaram muito felizes. Tem comentários do tipo, olha só, Diego Alves mandando Léo Pereira para aquele lugar, falando que é para ele chutar a bola para frente, não ficar recuando para trás. Diego Alves, ídolo demais, tem que renovar, né? Tem que renovar. O Poetas Flá, acho que o Diego Alves deveria parar de xingar o Léo Pereira, devia partir para agressão logo. Que isso, rapaz? O Yuri Sobral falou assim, ó, o Diego Alves xingando o Léo Pereira, tudo para mim. Aí tem outros comentários, Léo Pereira e Diego Alves, kkkk, vai tomando naquele lugar. Bate essa porra pra gente. Pessoal, cara, viralizou de um jeito tal, os torcedores do Flamengo adoraram, né, o esporro que o Diego Alves deu no Léo Pereira. O Thiago Maia também reagiu nas redes à homenagem que ele recebeu, né, camisa dos jogadores, os jogadores entraram em campo e exibiram a camisa número 33, e ele respondeu o seguinte, ele postou na rede dele o seguinte, sem palavra, amo vocês, né, ele emocionado,
com o que os jogadores do Flamengo fizeram por ele. Outra situação para a gente falar importante, né, já que a gente tem a coletiva do Rogério Ceni para a gente comentar, é a presença do Gabigol no jogo contra o Racing, né? O Rogério Ceni confirmou, ó, o Gabriel vai ser relacionado e viaja com a gente. Pedro continua em tratamento, não sei colocar o prazo, mas vem evoluindo e só na semana que vem, tá? Quando voltarmos da Argentina poderemos estipular um prazo mais próximo. Então a gente sabe que pelo menos a gente pode ter a chance de ter o quarteto fantástico, né? O quarteto mágico, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, de novo o mesmo quarteto campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores. E lembrando que o Flamengo pode ter em campo 6 jogadores que disputaram a Copa Libertadores, né? 7, na verdade, com o Diego Alves. 7 jogadores daquela final contra o River, a espinha dorsal. Diego Alves, Diego Alves, Everton Ribeiro, Arrascaeta, não, vamos começar por trás. Diego Alves, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 7 jogadores que jogaram a final contra o River em Lima. Aí nós temos ainda o Isla, que chegou para substituir o Rafinha, que é jogador de seleção. São 8 jogadores que fazem uma espinha dorsal, fazem um time de respeito. E aí, óbvio, tem os 2 zagueiros, que a gente torce que seja pelo menos uma zaga com Noga e Natan, alguma coisa assim. Léo Pereira voltou a falhar ontem, tomou esporro do Diego Alves. E aí a dúvida entre René e Ramon, ele deve ir com o René, deve ir com a experiência do René, o René que marcou um gol ontem importante, um golaço, né, com a perna trocada. Mas é a situação que a gente tem para falar. O Flamengo pelo menos vai com uma equipe o mais próxima possível daquela equipe de 2019, da final em Lima, importante justamente contra um argentino, né? O Racing também, equipe argentina. O Rogério Ceni falou sobre o ataque ontem, ele falou o seguinte: poderíamos ter feito mais gols, mas criamos e esse é o lado bom. Seria importante no momento que você sofrer gols nos últimos jogos, mas ao menos jogamos os 90 minutos. Faltou um pouco de atenção e foi a única bola que o Curitiba teve. Pois é. Converso com os jogadores, converso bastante com eles, concentramos ontem para o jogo e sempre mostro vídeos para eles, preparando para o jogo e corrigindo erros. A convivência é super boa, é normal a cobrança no Flamengo, a expectativa é sempre de vitória. Estamos trabalhando, eu nesta semana trabalhei mais a defesa, serei sincero, mas frequentemente eu treino eles no ataque, faço os cruzamentos para eles finalizarem. Prefiro criar e perder gols do que não chegar perto do gol adversário. É uma verdade, o Flamengo pelo menos chega, né? Chegou ontem, foi muito bem ofensivamente, só que na finalização pecou e perdeu gols importantes. E ele falou ainda que ele achou que o Bruno Henrique, nos gols que perdeu, ele pelo menos ele desviou para o lado certo, tirando do goleiro, né? E que passaram raspando a bola, isso quando não foi trave. Ele falou ainda dessa semana que trabalhou mais a defesa, olha só. Ele falou assim, ele falou que conversa bastante com ele, mas olha só, comecei a estudar, ele fala sobre a questão do Racing, né? É importante a gente falar. Comecei a estudar ontem o Racing. Até semana passada não estava nos meus planos, mas eu conheço o BKSS, porque joguei contra ele, sei como ele gosta de jogar. É um time argentino jogando Libertadores na Argentina. É complicado para qualquer time. O Gabriel vai ser relacionado amanhã. Ele viaja com a gente, o Pedro, ele fala isso, eu já passei para vocês que o Pedro continua. Então ele dizendo que sabe como joga o BKSS, mas que começou a estudar agora o time argentino, né? Vai ser um jogo difícil, com certeza, como o próprio Rogério Ceni falou. Ele também comentou essa bronca do Diego Alves, né, no Léo Pereira. Ele falou que o Diego Alves é um jogador com experiência, maduro, com alguns anos para jogar em alto nível. A voz é muito importante dentro do jogo. Nós, nos treinos, é importante, trabalhamos a última linha de 4 defensivo nesses 2 dias e ele ajuda muito a organizar. Olha aí, ele comentando que o Diego Alves ajuda muito na organização do sistema defensivo. Gostaríamos de ter zerado, mas já houve uma evolução. O Flamengo, né, pelo menos ganhou o jogo e poderia não ter tomado gol nenhum, só deu oportunidade uma e eles fizeram. A gente teve também a Comebol Libertadores fazendo uma postagem para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Olha só a postagem da Comebol. A efetividade dos meias do Flamengo para pisar na área.
mesmo atuando por fora, Georgian de Arrascaeta e Everton Ribeiro estão sempre perto do gol e assim ajudaram o Mengão a chegar às oitavas de final da Libertadores. O atual campeão tenta o tri e eles podem fazer a diferença. E já fizeram ontem, preparando já para esse jogo contra o Racing, e eles vão fazer a diferença. Eu gostaria apenas de trazer umas curiosidades aqui, umas coisas interessantes para a gente estar passando para vocês com relação à partida de ontem. Dizer que soltaram uma fake news aí nossa também, que pegam o nosso perfil do Twitter, cortam, botam um texto embaixo falando que a gente divulgou briga de vestiário mais uma vez, estão sempre fazendo isso. A gente vai começar a procurar, né? Assim que eu tiver um tempo, eu vou na Delegacia de Crimes Virtuais para a gente tentar descobrir quem são essas pessoas que criam esses fakes, porque isso não pode ficar impune. A curiosidade é a seguinte, que o Flamengo perdeu 12 grandes, segundo o SofaScore Brasil, tá? O Flamengo perdeu 12 grandes chances de gol contra o Coritiba, tá? 12 grandes chances, aquela chance que é cara do gol, que são poucas que os times têm no jogo. Foi a maior marca de chances perdidas em um jogo do Brasileirão em nossa base de dados desde 2016. Entre 337 partidas registradas pelo clube, foi a maior marca de chances perdidas em um único jogo. Então é para ligar o alerta, né? O SofaScore mostrando aí que o Flamengo perdeu muitas chances grandes de gol, coisa que não é normal, a maior marca desde 2016. Então o Flamengo tem que acertar a pontaria, mas está criando. Sinal que poderia ter sido, se perdeu 12 e fez 3, poderia ter sido 15 realmente, como algumas pessoas comentaram, 15-1, né? Galera, é isso, vou convidar você, eu tô indo agora para Argentina, para Buenos Aires, cobertura aí do Paparazzo Rubro-Negro. A gente conta com a sua audiência sempre, você sempre aqui ajudando a gente, participando dos sorteios, link aí do comentário fixado, mas o mais importante, o melhor presente para uma mídia independente. Se inscreve aqui, ó, botãozinho vermelho, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Próxima entrada do Paparazzo Rubro-Negro, talvez, se não estiver viajando, já na Argentina, em Buenos Aires, e vamos comer uma parrilha com o nosso amigo Alejandro Mancuso.